Olá, seja bem-vindo de volta às nossas aulas de grego intermediário, aqui da Escola de Charles Spurgeon Online. Estamos na nossa sexta aula deste módulo aqui, que tem tratado sobre o dativo. Esse caso, especificamente tratando agora sobre o dativo de objeto indireto, continuando tratando sobre isso. Lembre-se de que na última aula nós mostramos um pouco da definição da ideia de objeto do dativo como objeto indireto. Isso nas aulas anteriores. Na aula anterior especificamente nós tratamos sobre a clarificação da semântica também disso e mostramos basicamente que o dativo de objeto indireto ele traz aquela ideia da preposição para, que temos sempre lembrado. E é importante que você não esqueça disso, a preposição para com relação ao dativo, que é como nós aprendemos geralmente no nosso grego mais elementar. Quando nós utilizamos assim essa preposição para, nós entendemos que o que vem dali depois é um objeto indireto. Na verdade, toda a construção é um objeto indireto. Então apresentamos alguns exemplos sobre isso. E nas próximas aulas traremos outras ilustrações, como esta agora também. Nós vamos trabalhar algumas ilustrações do dativo de objeto indireto. Lembre-se da questão do para e da transitividade verbal. Então, o ponto aqui, quando você está analisando o dativo, é você olhar para o verbo, certo? Olhando para o verbo que você tem, você vai poder ter uma ideia melhor de que tipo de transitividade aquele verbo tem. Se ele é um verbo transitivo, se ele é um verbo intransitivo. Os verbos transitivos precisam de complemento, os verbos intransitivos não precisam de complemento. Ou se aquele é um verbo, talvez um verbo de ligação, que aí é uma outra história. Mas enfim, tendo percebido que é um verbo que requer complemento, por exemplo, então ele pode ser um verbo transitivo direto e um verbo transitivo indireto, ou um verbo transitivo direto e indireto. Isso vai depender da forma como aquele verbo aparece na frase. Às vezes ele tem uma transitividade diferente dependendo do contexto em que se encontre, e ainda tem essa questão. Às vezes a transitividade do grego é uma transitividade diferente da transitividade do português. O que eu quero dizer com isso? Às vezes um verbo ele é um verbo que requer um objeto indireto, ou seja, um verbo transitivo indireto no português, mas no grego ele requer um objeto direto, e aí está lá no acusativo e tal. Enfim, então você precisa dar uma analisada bem aí na transitividade do verbo. O verbo é a chave aqui do dativo, neste caso, especialmente nesses dativos puros que tratam com a questão de interesse, que vão justamente trabalhar com o objeto direto especificamente. Então vale a pena olhar então sobre sempre a transitividade do verbo. A transitividade do verbo é que vai ser a palavra-chave, vamos dizer assim, o ponto-chave que você vai ter que analisar aí quando estiver estudando as suas passagens e aí que você se deparar com um dativo e desconfiar que esse dativo é um dativo de objeto indireto, certo? Muito bem. Tendo falado sobre isso, vamos aqui para o nosso primeiro exemplo. Nosso primeiro exemplo, antes de falar das ilustrações, eu quero lhe situar aqui. Lembre-se que nós estamos nos usos específicos e dos usos do dativo puro, que tratam, como eu já falei, sobre as questões que tem relação com interesse, Eu chuto a bola para o garoto, então esse para o garoto aí diz respeito àquele quem eu me interessei para que a bola chegasse, O interesse é que a bola chegue até ele, Quando eu chuto, quando eu lanço a bola para ele, enfim. Então tem a ver com a ideia de interesse. E nesse sentido também, nós temos aí, então, o dativo de objeto indireto, que está dentro dessa categoria maior dos usos do dativo puro. Estamos nas ilustrações, como falamos na última aula ali, sobre dar-lhe de beber, Então, essa ideia aí do dar a água viva para beber, então, para ele, como a gente falou na última aula. Agora, especificamente, nós temos algumas outras ilustrações.
E eu dividi, como o Daniel Wallace tem uma divisão mais ou menos assim, não é tão explícita, mas eu fiz questão de que nós dividíssemos essas ilustrações a partir da voz, a voz do verbo em que é ali expressa. Então, as próximas ilustrações que nós teremos tratarão da voz ativa, ou seja, são verbos que vão tomar o dativo puro, especificamente um objeto indireto, mas que vão estar na voz ativa. Nas outras aulas trataremos sobre a voz passiva. E essa divisão é justamente para que a gente entenda bem a diferença, certo, do objeto direto para o objeto indireto e como eles aparecem diferentemente também, dependendo da voz e também as suas semelhanças, obviamente, certo? Tendo explicado isso, vamos lá para a nossa ilustração. Eipen de pros auton ho angelos me phobu Zacharia dioti eisecus the he deses su kai regne su Elisabeth genesei huion soi kai kaleses to onoma autu Ioanen. Então, vamos aqui para o texto. Disse-lhe, porém, o anjo Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Vamos aqui então para a tradução. Eipen, então, disse, pros auton, e aqui pros auton disse para ele, né? Mais ou menos essa ideia aí. Então, a tradução aqui fica como disse-lhe. Acabei de achar um verbo aqui interessante para a gente chamar a sua atenção, certo? Qual é esse verbo aqui? O verbo eipen. O verbo eipen como já coloquei ali, disse. No português, quando nós temos eu digo algo, nós temos o verbo dizer, quem diz algo para alguém. Quem diz algo para alguém. Então, o verbo dizer é um verbo no português, certo? É um verbo transitivo que requer um objeto direto, então ele é um verbo transitivo direto, mas ele também é um transitivo indireto, então ele é um verbo transitivo direto e indireto, certo? Muito bem. Então, ele disse, Eipen disse para ele. No caso aqui, para ele, se nós fôssemos trabalhar no português, disse para ele, seria, se para ele, ele disse alguma coisa para ele. Esse alguma coisa, né, é justamente o que vem depois, não temas, Zacarias e tal. Mas o que é interessante aqui é que nós temos Eipen de pros auton. Esse pros auton, que é o para ele, seria em português o objeto indireto, certo? O objeto indireto. Contudo, nós temos aqui uma preposição que vai tomar o acusativo. O acusativo, como você deve ter estudado no grego elementar, no grego mais fundamental, auton está no acusativo, e o acusativo diz respeito a objeto direto em linhas gerais. Acusativo tem a ver com objeto direto. Mas você percebe aqui que disse para ele é um objeto indireto no português. Inclusive, a forma como foi traduzido aqui, o disse-lhe, essa partícula li aqui do português, ela já nos diz respeito a um objeto indireto. Certo? Li tem a ver com objeto indireto. Então, nós temos um verbo aqui com uma transitividade diferente. No grego, nós temos a preposição pros e o auton estando no acusativo, que teria que dizer respeito a um objeto direto, mas, na verdade, ele está aqui no acusativo e tudo bem. Ou seja, no grego, a transitividade dele, pelo menos a forma como ele é colocado aqui, é um pouco diferente do português. No português, nós temos já a indicação de objeto indireto. Aqui ele vai tomar uma preposição e então
o pronome aqui no acusativo. Então, espero que você tenha entendido. A transitividade do verbo apen, ela é diferente de disse do português. Disse no português requer necessariamente um objeto direto e um objeto indireto. E aqui, nesse caso, não está assim. Nós temos uma preposição com um acusativo. Talvez, para ficar um pouco mais parecido com o português, nós teríamos apen autor, certo? Ou seja, aqui nós teríamos um dativo, se fosse assim. Aí faria sentido. O anjo disse para ele. E aí nós teríamos um objeto indireto claramente aqui com um dativo. Mas neste caso aqui, como nós temos no texto, não está assim. Neste caso nós temos uma preposição mais um objeto, aliás, mais um acusativo. Então, só para você perceber que muitas vezes essa relação do grego com o português, ela precisa ser muito bem analisada. A gente não pode equivaler a coisa, porque o grego é uma língua diferente do português, com uma sintaxe diferente, uma morfologia diferente. Então, só para que eu sei que nas nossas aulas a gente enfatiza, né? A gente enfatiza a didática do português com o grego, para que a gente analise bem, estude bem todas essas questões. Mas se você quer analisar melhor tudo isso, então você precisa analisar bem realmente essa questão aí do grego, como essa língua é de fato, e ter no português uma relação, um parâmetro, que não é um parâmetro absoluto, porque é uma língua diferente, certo? Muito bem, fechando esse parêntese aí, vamos prosseguir. Apen de pros auton, que aqui foi traduzido como li, o de aqui, uma partícula adversativa, então, porém, apen de pros auton. E aí, ho angelos. Angelos, como você já pode perceber facilmente, o anjo. Me phobou. Então, me, aqui é uma partícula negativa que vem com outros modos que não o indicativo. Então, aqui nós temos o imperativo, por isso nós temos o me phobou, né? O me, no caso aqui, não, e phobou, não temas. E aí você sabe, facilmente pode lembrar de phobou, né? De fobia, a ideia de medo. Então, justamente é de onde vem essa palavra. Aliás, medo vem da palavra desse verbo aqui, né? De onde está aqui conjugado como phobou, a ideia de temor, de medo. Então, não temas, Zacarias, que ele só inverteu a ordem. Dioti, então aqui, porque. Eisekuste. Então perceba aqui a ideia, talvez você não tenha notado aí esse verbo aí tão claramente, mas a dica muitas vezes no grego é você ir para o verbo, para aquela palavra, e procurar o que você conhece na frase, naquela palavra. Talvez você não reconheça tudo, mas alguma coisa você pode conhecer. E esse verbo aqui, exekuste, você lembra desse kuste aqui, ó, esse ku aqui de akuo, certo? Então, quer dizer que aquela oração foi ouvida. O theta aqui é uma partícula passivadora. Então, a tua oração foi ouvida. Certo? Redieces, desses, que é a oração. E aí nós temos su, que é tua oração. Cai e regnesu, vamos aqui, regnesu. Guiné, você lembra aí de ginecologista, né? Guiné tem a ver com mulher. Então, regnesu é tua mulher. Elizabeth, então você já sabe aí de onde vem a palavra Elizabeth, no caso em português assim colocado como Isabel, mas é de onde vem essa palavra, esse nome próprio, Isabel, Elizabeth. E aí vamos para Genesei Huion Soi. Então, Genesei é o verbo aqui de dar à luz. Então, ele dará à luz, Genesei,
aí no futuro, então dará à luz, genesei, e aí huion, que é justamente um filho. E aqui o soi, que é para ti, que é a expressão que eu vou já lhe chamar a atenção. Kai, então, mas aqui não foi traduzido, certo? Kaleseis, então chamará ou dará o nome, ele atenderá por esse nome. Esse kaleseis vem do kalel, de chamará, né? É como se ele será chamado. Então, to onoma autu, então chamará o nome dele João. Literalmente, chamará o nome dele Yohanan, João. A tradução da atualizada veio a quem darás o nome de João. Mas aí você entendeu o ponto, certo? Vamos aqui para a construção do verbo genesei. Vou colocar o verbo como um círculo aqui, certo? Então, genesei, o verbo, e aqui nós temos o dativo. Vou colocar como um quadrado. Genesei, e aqui nós temos também o genesei, você já sabe, ele dará à luz. E aqui nós temos ti, que é justamente o soi. Ok? Muito bem. O que eu quero chamar a atenção aqui? Nós temos um dativo de objeto indireto, ou seja, ela gerará, ela dará à luz, gerará para ele, ou para ti. Então, o anjo está falando com Zacarias. A tua mulher, Elizabeth, gerará, ou seja, dará à luz, conceberá, né, especificamente, conceberá para ti. Ela dará à luz para ti, ou seja, ela fará isso para ti. O interessado nessa história aí, né, nesse sentido da oração, é que esse dar à luz, o interesse desse verbo aí de dar à luz um filho, para quem? Para Zacarias. Então, esse para Zacarias, esse para ti, é como nós temos aqui, soi ti, no caso aqui. Então, se nós temos um soi, o ti, esse ti dará à luz, será então um objeto indireto, certo? E um filho, né? Como é que fica nessa história aí? Um filho será justamente o objeto direto, que é como nós temos aqui, inclusive, no acusativo, certo? O ion, um filho. Então, ela dará à luz um filho para ti, objeto direto, objeto indireto. E aí, como a gente percebe, esse é um outro exemplo de verbo, né, um pouco mais complexo, que não tem como fazer uma equivalência com a tradução em português, né, com a gramática em português, mas é como nós temos aí, certo? Muito bem, prosseguindo aqui, nós temos eipe de tis autois ex himon, hipagete en eirene, thermaineste, kai hortarzeste, medote de autois ta epitedeia, tu somatus, tito ófelos, certo? Então vamos lá. E qualquer dentre vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Então, tis é o nosso qualquer aqui, um pouco mais rápido, para chegar lá no ponto onde eu quero chegar. Eipe, disser. Então, esse autóis aqui, lhes disser, então esse autóis é o lhes aqui, e ex rimon é dentre vós. Hipagete en eirene, então ide, hipagete, ide,
en eirene, em paz, lembra de eirene, de paz. Thermaineste, lembra de therma, de termo, né? Então, quando nós temos essa ideia de termo, nós temos a ideia de aquecimento. Então, ó, aquecei-vos, certo? Aquecei-vos, kai hortadzeste, então fartai-vos. Sem contudo, certo? A ideia aqui, sem contudo, exceto, ou sem contudo, sem fazer isso, sem fazer o quê? Sem dote autóis. Então, nós temos dote autóis, sem dar para eles, ou lhes dar. Tá, epitedeia, então, o necessário, tu somatos para o corpo. Lembra de aquilo que somatiza, é um sentimento que acaba gerando uma doença, por exemplo. Então, dizemos que somatizou, né? Então, justamente a palavra soma tem a ver com corpo. Ou seja, qual toófelos, qual é o proveito disso? Qual é o proveito disso? De que serve, né? Toófelos, de que serve? Qual o proveito disso? Qualquer dentre vós disser ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? O que Tiago está apresentando ali como uma fé operante, uma fé que tem que fazer alguma coisa, né? Não é simplesmente dizer para a pessoa cuidar de si mesmo, mas fazer algo por ela. E aqui nós temos o verbo dote autóis, aliás, o verbo dote, aqui verbo, e autóis, o objeto indireto. Da mesma forma, dote, dar, e aqui lhes dar, o objeto indireto. Então aí você percebe claramente, dar, quem dá algo para alguém. Então, vocês estão fazendo isso, né? Dizendo vão em paz, se aqueçam, se fartem, mas vocês não estão dando para eles o que é necessário para o corpo. Então, dote, dando, ou dar, autóis, quem dá algo, ou seja, esse algo aqui é o objeto direto. O que é o objeto direto? Quem dá algo. O que é algo? Dar o necessário para o corpo. Quem dá algo para alguém. Quem é esse alguém? Eles. Então, lhes dar o necessário para o corpo. Então, aqui seria o objeto direto. O dar, o verbo transitivo direto e indireto. E o dote aqui, aliás, e o lhes, que é justamente o autóis, o objeto indireto. Então, quem dá algo para alguém, lembre disso, para você entender o que é um objeto indireto, certo? Prosseguindo aqui, em mais um exemplo. Medote torhagion tois kusin, mede balete tus margaritas, rimon, en prosthen ton hoiron, mepote katapatesusin, autus, en tois posin auton, kai straufentes rexosin rimas. Então, não deis, me dote, não deis aos cães, tois kusin, aos cães, torhagion, o que é santo, certo? Vamos nos prender aqui a esse ponto aqui, logo a essa frase, como eu já coloquei aqui. Dote é o verbo dar, como eu já coloquei, certo? Então, tois kusin é o objeto indireto e o nosso verbo é dote. Da mesma forma, deis, o que é santo, tois kusin, para os cães. Então, quem dá algo para alguém, certo? Então, não deem vocês não devem fazer isso. O que? Dar o que é santo para os cães.
Então nós temos aqui o verbo transitivo, que requer complemento. Quem dá algo. O que é esse algo? É o que é santo. Torhagion, as coisas que são santas. Aqui é o objeto direto. E toiskusin, que é justamente o que é santo aos cães. Vamos fechar aqui também, então, aos cães, toiskusin. Então, é o objeto indireto, quem dá algo para alguém. Da mesma forma, então nós temos aqui um verbo transitivo direto e indireto. Da mesma forma aqui, verbo transitivo direto e indireto. Aos cães é o objeto indireto. Nós temos aqui a preposição aos. E o que é santo é justamente o objeto direto. E aí nós temos a frase aqui, a oração: não deis o que é santo aos porcos, certo? Nem lanceis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés, certo? E voltando-se vos dilacerem. Esse é um texto interessante, né, sobre não dar àquelas pessoas que não querem ouvir a palavra, certo? Muito bem. Prosseguindo aqui rapidamente. Dedokei deho paradidos auton sisemon autois legon ho an filesu autos estin kratesate auton kai apagete as falos, desculpe. Então, ora, o traidor tinha-lhes dado esta senha: aquele a quem eu beijar é esse, prendei-o e levai-o com segurança. Então, nós temos aqui dedokei, também o verbo dar. Então, ele tinha dado essa senha, certo? Tinha dado, a tradução foi colocada assim, ele tinha dado. E aí nós temos o autóis, diz, certo? Hoparadidus, o traidor, e auton sisemon, esta senha, certo? Esta senha. Vamos lá. Tinha lhes dado, então dedokei, nós temos aqui o verbo, no caso, dedokei, e autóis, lhes. Então, quem dá algo para alguém, como já temos colocado. Nós temos um verbo transitivo, direto e indireto. Quem dá algo para alguém. Então, o traidor deu esta senha. Então, aqui o objeto direto. E autóis, que é o nosso lhes, é o objeto indireto. Quem dá algo para alguém. E assim nós temos a ideia de como nós podemos entender aí essa oração, né? Com o objeto direto e o objeto indireto. Perceba que em todos esses pontos aí, nós acabamos tendo que achar o objeto direto de alguma forma, e isso vai nos ajudar com o acusativo. Mas o ponto é sempre analisar o verbo, a transitividade do verbo dentro desse ponto aí, ok? Nas próximas aulas vamos continuar tratando com algumas ilustrações dessa natureza, ok? Então que Deus nos abençoe e até lá.